Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos ainda nesta sexta parte da Galileia para Jerusalém e hoje nós vamos estudar aí o capítulo 16. No capítulo 16, o Senhor nos traz alguns ensinamentos. O primeiro deles trata do administrador infiel. Aqui nós tínhamos um administrador que era um mordomo. Normalmente, os administradores eram escravos libertos que faziam toda a ação dentro das coisas, né? Dentro da casa e dentro dos negócios do seu senhor. Então, era ele que administrava, ele era o mordomo e, portanto, ele tinha que prestar contas ao seu senhor. E este senhor desconfiou que o administrador era desonesto. E ele então chama esse administrador e diz: não estou confiando, fiquei sabendo, tenho dúvidas sobre a sua honradez, sobre a sua seriedade e você, então, não quero mais você trabalhando para mim, você preste contas daquilo que você faz. E aí ele ficou naquela dúvida, o que eu faço? Eu não sei fazer muita coisa, não vou fazer serviço pesado, mendigar eu tenho vergonha. Eu já sei, eu vou então chamar todo mundo, aqueles que fizeram negócio, né? Ele vai chamar e ele vai tirar o juro que estava sendo cobrado das pessoas. Os juros não era pecado, não era ilícito, se fosse cobrado de alguém que não era judeu. O que ele fazia? Ele cobrava de todo mundo. E era um juro bastante pesado. Como o seu senhor trabalhava com azeite e trigo, ele então emprestava e ele anotava no documento de empréstimo, ele documentava um juro em cima, ou do azeite ou do trigo, que era com o qual eles trabalhavam. Então, por exemplo, se ele emprestava 80 medidas de trigo, ele cobrava 100, 20 era de juros. Se ele vendia 50 de azeite, ele cobrava 100, 50 era de juro. Então, dependendo do que ele vendia ou comprava, cobrava, né, ele colocava um juro em cima. Então, antes dele prestar contas, o que é que ele fez? Ele chamou todo mundo. Fulano, quanto é que você me deve? Eu devo 100. Coloca aí 80. E assina aqui, pronto. Fulano, Beltrano, quanto é que você me deve? Eu devo 100. Coloca aí 50, tá aqui, pronto. Então, quando ele fez isso, ele ganhou simpatia daqueles que fizeram negócio com ele. O seu senhor, então, depois, quando viu toda a prestação de contas, ele elogiou, mas ele não estava elogiando pela desonestidade. Não, ele estava elogiando a astúcia numa situação de crise. Então, a noção aqui é de que as pessoas deste mundo, elas são ardilosas, elas são astutas, elas fazem negócio para ganhar e para se dar bem depois numa situação em que elas estejam mal. A moral, portanto, é que os discípulos deveriam usar o dinheiro, as posses, os bens, para
para propósito espiritual de forma sábia, porque foi astuto, foi inteligente o que ele fez. Do mesmo jeito que os filhos do mundo fazem para. E aí ele fala a respeito do quem é fiel no pouco, quem é fiel no muito. Olha lá, verso 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Porque o mordomo trabalhava com coisa que não era dele. Trabalhava com coisa que era do seu senhor. E o Senhor aqui, ele termina com o verso 13 dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de se chegar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, não podeis servir a Deus e às riquezas. As riquezas têm que ser usadas, elas não têm que ser idolatradas, adoradas. Né? A fidelidade aqui surge daquilo que o homem é. A fidelidade é o que nós fazemos nas pequenas coisas. As pequenas coisas que são colocadas para nós é que vão demonstrar se nós somos capazes ou não de obtermos coisas maiores. Então, existe aqui um confronto, existe aqui um dilema entre aquela riqueza de origem injusta, e aquela riqueza que é de Deus, aquela riqueza que é celestial. Usar o dinheiro de forma errada é indigno e vai ser cobrado, como nós lemos agora, do verso 10 até o verso 13. O servo é aquele que serve como escravo, mas ninguém deve ser escravo do dinheiro. E ninguém pode ser escravo de dois senhores ao mesmo tempo. Então, nós não temos como sermos fiéis a Deus e a Mamon. E lembre-se, meu amado, aquilo que Deus nos dá enquanto nós somos servos, enquanto nós somos mordomos. As coisas que temos não são nossas, elas devem ser usadas para as coisas celestiais, porque as coisas que nos são dadas enquanto nós somos mordomos das coisas do nosso Senhor. Ele continua a exortar o povo, porque os fariseus faziam pouco caso disso tudo. Isso é assim como no nosso dia a dia, quando você é honesto, as pessoas tiram sarro de você porque você é trouxa, porque você é bobo, porque você não usa e não ganha dinheiro com a vulnerabilidade do outro, com a inocência do outro. Você não rouba o outro e você é taxado de idiota, você é taxado de tolo, você é taxado de bobo. Não é assim para o Senhor, meu amado. Pode o homem te dizer isso. E daí? Não é ele que vai julgar tua alma. Não é ele o julgador da tua vida. Eles acham que a riqueza era uma evidência de que Deus estava sobre ele. E eles ridicularizavam Jesus. Assim como muitos de nós somos ridicularizados. Mas Deus conhece a nossa intenção, a intenção do nosso coração, conhece a intenção do coração deles. O que agrada ao poderoso, o que agrada ao fariseu, o que agrada ao pecador, o que agrada ao corrupto, não subsiste diante de Deus. Isto é a abominação. E ai de nós, se nós fizermos engano para um
destes pequeninos. Jesus, ele inaugura um novo tempo. Ora, ele diz, foi até João. De João para frente, tem uma outra história. Que outra história é essa? É um outro reino. É o reino de Deus que está sendo estabelecido na terra. Jesus inaugura uma forma de revelação de Deus. Ele mesmo. Os ensinos que ele estava trazendo. Não o ensino que a lei trazia, o ensino que os profetas traziam. Não, a partir de João, o ensino, a revelação era de outra forma. Jesus não está dizendo aqui, amado, cuidado, Jesus não está dizendo aqui que a lei não vale mais nada, que os profetas não valem mais nada. Valem. Tanto valem que a lei e os profetas falam de Jesus, ou seja, elas estão trazendo Jesus para que nós possamos entender Jesus. E é por isso que muita gente não entende como eles que eram doutores da lei, eles ensinavam, eles eram mestres da lei, como eles não entenderam que tudo aquilo que os profetas, que a lei estava dizendo, se concretizava em Jesus. A lei fala sobre Jesus, sobre o reino de Jesus. Os profetas falam. E, portanto, tudo isso estava sendo cumprido. A lei não terminou, mas ela está sendo cumprida. Jesus veio interpretar corretamente a lei, porque eles, doutores da lei, estavam interpretando de forma errada a lei. Nada da palavra de Deus seria perdido. Nem um tio, nem um mínimo risquinho, que era uma letra, nem absolutamente uma vírgula vai ser perdida da lei. Muito pelo contrário, ela vai ser aplicada, ela vai ser cumprida. E aí no final ele ainda fala uma outra coisa. Ele fala ainda sobre o divórcio, porque isso volta, né, nos ensinos de Jesus, ele volta, mas aqui ele faz o verso 18, ele fala sobre o divórcio, porque naquela época de Jesus, eles estavam dando divórcio por qualquer coisa. Existia um mestre da lei chamado Hilel, e ele ensinava assim que bastava que o marido se desagradasse para que ele pedisse divórcio. Ela estragou a comida, eu posso me divorciar dela. Ela fala muito alto, eu posso me divorciar dela. Um outro ainda dizia o seguinte: eu encontrei alguém mais bonito, então eu posso me divorciar daquela mulher. Jesus explica que esta carta de divórcio liberta as mulheres, elas ficam livres. Isso significa que elas podem se casar novamente, porque antes, né, ela dizia assim, o verso fala assim, né, aquele que casa que deixa sua mulher e casa com outra, comete adultério. Então veja, não é carta de divórcio, ele está repudiando, ele está deixando. Repudiar quer dizer abandonar. Porque eles faziam isso, eles abandonavam, eles não davam divórcio, eles não liberavam a mulher para ela ser protegida casando-se com outro. Não. Eles não poderiam casar, ela não poderia casar se eles tivessem simplesmente abandonado, e eles faziam isso, eles abandonavam. Eles deixavam que a mulher se virasse sozinha, o que naquela época não era possível, porque não tinha como hoje, né, estrutura, empregos, a mulher não podia fazer certas coisas. Hoje é um pouquinho mais fácil, pouco mais fácil para a mulher. Mas naquela época eles repudiavam é abandonar. Então, isto significava que, se eles repudiassem e se juntassem com outra pessoa, aquilo era adultério, sim. Então, Jesus está dizendo, vocês estão aplicando a lei de forma errada. Existe carta de divórcio, e carta de divórcio é para proteger a mulher.
Então deu divórcio e aí sim você casa com outra e a mulher pode se casar com outro. Mas se você a repudiar, ela não tem o que fazer. E você está pecando. Era isso que eles ensinavam errado, porque era conveniente para eles. Era mais conveniente para eles. Né? E ele fecha, então, esta parte toda ensinando uma parábola, a parábola do rico e do Lázaro. Veja, ele está falando sobre riqueza que não é uma riqueza própria, é uma riqueza apenas material, que é uma riqueza que não é reconhecida, vamos dizer assim. Ele diz que existiam duas pessoas. O Lázaro, que era uma pessoa pobre e que ficava à porta da casa do rico, querendo migalhas para comer, passando necessidade, passando fome, passando frio, cheio de úlceras e feridas no corpo. Ele diz que até os cachorros lambiam o Lázaro. E este rico que tinha de tudo, comia do bom e do melhor, se vestia ricamente, tinha de tudo. E olha que coisa interessante, Lázaro é citado. Mas qual é o nome do rico? O nome do rico não interessa, o nome do rico é irrelevante. Ninguém sabe o nome do rico, mas o nome do pobre a gente conhece, é Lázaro. E Lázaro morre. Primeiro Lázaro e ele vai para junto de Abraão, diz a palavra. E o rico morre e ele vai para longe de Abraão, para o inferno, para o Hades, para o Sheol. E aí o que acontece? De onde ele estava, o rico via Lázaro. E Lázaro estava, diz a palavra, no seio de Abraão. Como assim no seio? Porque ele estava sentado à mesa. Eu já expliquei aos amados que esse sentar-se à mesa não era bem sentar-se em cadeiras, era como se fosse um sofá e as pessoas se assentavam, né? Elas deitavam sobre um braço e a pessoa de trás ficava próxima também. Então era como se ela deitasse no peito da pessoa de trás. É o que acontece aqui. No seio de Abraão significa dizer que eles estão à mesa, eles estão comendo. E o rico, ainda achando que era rico, ainda achando que podia alguma coisa, se achando, ele diz: Abraão, diz pro Lázaro vir aqui e matar minha sede. Não, pera um pouquinho, como assim? Ele não tem autoridade, ele não tem poder lá, ele está no inferno. Abraão diz: não, por duas razões. Primeiro, porque ele tem o que ele tem agora, porque quando ele era vivo não tinha, e você teve e não deu valor. Você nunca se preocupou em molhar os lábios de Lázaro. Agora você quer que Lázaro molhe os teus lábios? Não. Segundo, tem um abismo entre vocês. Ninguém pode passar dali para cá, de lá para cá. Não dá. Não dá para passar. Então não dá. E aí ele disse: então, Abraão, faz o seguinte, pede para o Lázaro ir lá falar para os meus irmãos. Ele se preocupou com os irmãos. E aí Abraão disse: não. Eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles que leiam, eles que escutem Moisés e os profetas. Mas se alguém for lá... Você veja, ele estava no inferno e ele ainda achava que mandava em tudo. Para dizer o que Abraão tinha que fazer, para dizer o que Lázaro tinha que fazer. E Abraão disse: olha, meu caro, você já teve enquanto em vida. Agora é a vez dele, ou seja, a justiça está se fazendo. A justiça está se fazendo. Tá? Eles que ouçam Moisés, eles que ouçam os profetas. Moisés e os profetas, a lei e os profetas, eles estão em direção a Jesus. Eles que ouçam Jesus. Ainda há tempo, meu amado, de ouvir
a lei, os profetas, ainda há tempo de ler as Escrituras e de ouvir o que o Senhor está dizendo. Cuidado, meu querido, cuidado para não entender errado isso aqui. O pecado do rico não era ele ser rico. O pecado dele era não ter feito o que ele poderia ter feito com a riqueza dele. Foi a negligência dele com o ensino, foi a negligência dele com a lei e com os profetas. Ele poderia ter feito alguma coisa para Lázaro? Poderia. Ele fez? Não. Agora, o pecado dele estava à vista. Não era a riqueza dele, era o comportamento dele. Quando nós podemos fazer o que é certo e não fazemos, quando nós tínhamos o dever de fazer alguma coisa e não fazemos. Isto é o pecado. Amém, amados? Bons estudos.